Cherry aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você cresceu assistindo desenhos de super-heróis, então se prepara para a nostalgia, porque hoje vamos relembrar os melhores desenhos de super-heróis de todos os tempos. Aqueles que marcaram gerações e moldaram tudo o que conhecemos dos heróis nas telinhas. A gente vai de X-Men a Homem-Aranha até Wolverine de 2011. Então chega de enrolação e vambora para nossa lista. E já vamos começar com Batman, a série animada de 1992. Esse aqui é praticamente sagrado, não tinha como ficar de fora da nossa lista. A série que redefiniu o Batman e trouxe um tom mais sombrio, adulto e cinematográfico pro universo animado. Veio fora de lá rapidinho. A gatinha ainda queria brincar de gato e rato. Com um visual inspirado e uma trilha sonora simplesmente memorável, o Batman de Bruce Timm e Paul Dini simplesmente virou um marco absoluto. E é claro, além disso, foi aí que nasceu a Arlequina, a personagem criada exclusivamente para animação, que virou a febre no mundo dos quadrinhos. E aí, Batman, o que vai fazer? Vai me pegar ou salvar a sua gatinha? Você só tem tempo pra uma coisa. E como nós já estamos falando do morcegão, vamos seguir a nossa lista com o Batman do futuro. Basicamente o Batman Beyond de 1999. Anos depois, os criadores nos entregaram uma continuação futurista em Batman do futuro, acompanhando Terry McGinnis assumindo o manto do morcego, com o apoio de Bruce Wayne já idoso, com tecnologia e dilemas éticos, e uma ação intensa. Não é páreo pra mim, McGinnis. Eu conheço todos os truques que o Batman e o Robin original sabiam. A série é uma joia futurista que expandiu a mitologia do herói. Meu amigo, quem não amava Batman do futuro? Aqui é o QG da Liga da Justiça. Agora, somos tudo que sobrou da Liga. Vocês viajaram uns 50 anos no futuro. E a Torre da Liga? Já era. Perdemos muitos amigos naquele dia. E a Batcaverna? E isso é tudo que nos resta. Conforme-se. E agora, saindo da DC e indo direto pra Marvel, nós temos Homem-Aranha, a série animada de 1994. Quem cresceu nos anos 90 com certeza lembra da icônica abertura da série. O Aranha dos anos 90 enfrentava praticamente todo o seu universo de vilões, com direito a participações especiais do X-Men. Homem-Aranha! Diga-nos por que está aqui. Não é da sua conta. Quem são vocês, afinal? Ser um mutante é um privilégio. Justiceiro, Blade e, é claro, até realidades alternativas, com vários Homens-Aranha. Pra quem tá impressionado, é isso mesmo, o multiverso não veio agora. E essa foi uma das séries que mais se aproximou dos quadrinhos da Marvel da época. Ai, o poderoso ataque novamente! Lançadores de teias, que sejam bem grudentas! E como a gente falou em X-Men, a gente vai continuar nossa lista com eles mesmo. X-Men, a série animada de 1992. É simplesmente impossível esquecer a introdução dessa série. X-Men, a série animada, trouxe uma versão fiel aos quadrinhos dos mutantes, incluindo os arcos clássicos como a Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. Muitos de vocês que talvez não tenham assistido lembrem dos filmes, né? Que não tem nem comparação com a série animada. Devia ter sentido o seu cheiro. Você perdeu, meu chapa. E diversos temas importantes estavam presentes na série. E voltando direto para DC, nós temos um personagem que está nos corações dos brasileiros até hoje. Temos o Super Choque. Em Super Choque nós acompanhávamos Virgil Hawkins, um adolescente que ganha incríveis poderes eletromagnéticos e se torna um herói eletrizante. A série se destaca por suas cenas de ação dinâmicas,
personagens carismáticos e uma narrativa envolvente que mistura aventura, humor, na medida certa, drama e temas importantes. O desenho sempre traz diversos desafios que faz o protagonista crescer a cada episódio, com diversos vilões, cheios de estilo. Além disso, Super Choque conta com participações especiais de outros heróis da DC, como Batman e Lanterna Verde, membros da Liga da Justiça, o que deixou uma experiência ainda mais épica para os fãs dos heróis. E voltando para o caminho da Marvel, nós temos X-Men Evolution, dos anos 2000. Ciclope, Jean Grey, Spike, Wolverine. X-Men Evolution veio com uma proposta diferente e reimaginar os X-Men como adolescentes em uma escola comum. Pode parecer estranho, mas funcionou incrivelmente. As relações entre os personagens ganharam mais profundidade, e é claro, a maioria dos fãs dos anos 2000 conheceram os personagens por aqui. X-Men Evolution, versão brasileira Van Marre. E seguindo a nossa lista, ainda falando de X-Men, nós temos o Wolverine, o anime de 2011. Pouca gente viu, mas vale demais ser mencionado. O anime do Wolverine, estilo japonês, lançado em 2011, traz uma pegada mais adulta, com muito sangue e drama. Não vou pegar leve. E uma história cheia de mistérios envolvendo a Yakuza e uma mulher desaparecida. Ele é bem diferente do que estamos acostumados, mas se você é fã do Logan, precisa assistir. Eu particularmente gostei bastante desse anime, apesar dele ter um design mais diferente pro Wolverine, é bem legal. Eu particularmente gostei desse. Seguindo a nossa lista, nós temos os Jovens Titãs de 2000. Foi os Jovens Titãs misturando ação, comédia e momentos dramáticos e intensos. A série ficou conhecida por explorar temas como amizade e sacrifício. É claro, não tem como a gente esquecer os dramas da Ravena e os episódios focados na Estelar. O ódio dominará. Tudo que aconteceu com Mutano e a Terra, sem falar que a estética era uma mistura única de anime com cartoon ocidental, e deixava simplesmente incrível. E seguindo na DC, nós temos Young Justice, Justiça Jovem de 2010. Robin, Asa Noturna, Aqualad, Aquaman, Superboy, Miss Marcy, Temis, Tigresa, Zatanna, Zatanna. Essa daqui que pra mim é uma obra-prima injustiçada. Claro, se você conseguir separar o joio do trigo dentro da série, com uma história madura, tramas complexas e desenvolvimento real dos personagens, ela mostra os jovens heróis agindo na sombra da Liga da Justiça, mas enfrentando ameaças tão grandes quanto. Justiça Jovem, Espectros. As 3 primeiras temporadas são obrigatórias para quem ama super-heróis com profundidade. Ao longo da série ela vai evoluindo e novos grupos são criados, personagens entram pra liga, saem. O universo da série se modifica como um todo. Uma perspectiva bem interessante da série eu recomendo demais. Justiça Jovem e Young Justice. Teve sua última temporada lançada não tem tanto tempo assim. Eu levei 16 dias pra sair daquela torre da última vez. É claro, aquele que não poderia ficar de fora, simplesmente o melhor e maior de todos, nós temos a Liga da Justiça de 2001 e, é claro, Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Liga da Justiça Sem Limites. E como o próprio nome já diz, é Liga da Justiça Sem Limites, irmão. Elas fazem uma série completa de toda a Liga da Justiça, que pegou tudo que funcionava em Batman, série animada, e expandiu para um time inteiro de heróis, com Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte, tem até herói brasileiro, que é a Fogo. Claro, todos os personagens com muito tempo de tela, desenvolvimento.
a evolução natural da série foi a Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Aqui a Liga expande com dezenas de novos heróis e vilões, com episódios que aprofundam o universo da DC, como nunca antes vistos. Nós tivemos episódios épicos como o confronto da Liga com a Cadmus, Lex Luthor fundido com Brainiac e o Flash salvando o mundo, em um dos momentos mais marcantes da animação. Essa série encerra com chave de ouro a era de ouro das animações da DC. Nem pense em fazer isso. Lembrando, essas são apenas algumas das séries animadas de super-heróis que nós temos. Nós temos muito mais, algumas bem interessantes e muito boas, como o Projeto Zeta. O nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruí-la. Eu não sei se vocês lembram dele. O Projeto Zeta é uma série animada de ficção científica dos anos 2000. Também foi produzida pela Warner e é um spin-off da série de Batman do futuro, sendo a 6ª produção do universo animado da DC. A série original foi exibida entre 2001 e 2002, totalizando 2 temporadas e 26 episódios, com transmissão no Brasil via Cartoon Network. Zeta, pare! Batman! Aí, desculpe o mau jeito. Que Boomerang e SBT. Não sei se vocês sabiam, mas os robôs de treinamento usados pela Liga da Justiça têm um design bem similar ao do Zeta, modelo Z-8, reforçando sua presença indireta em outras séries como Liga da Justiça Sem Limites. E aí, qual dessas séries é a sua favorita? Faltou alguma que você amava? Comenta aqui embaixo, já dá aquele like e compartilha com seus amigos que também amam super-heróis. Valeu e até o próximo vídeo. E pra quem chegou aqui no final, comenta Projeto Zeta.